Oi gente, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou estar criando um projeto que eu quero fazer há muito tempo pra mim, então vocês vão me ver de fato em ação, fazendo design, o que eu faço no meu tempo livre, e estarei revelando todos os meus truques, segredos e gambiarras. Bom, vamos começar com a visão. Eu tenho essa parede aqui atrás de mim, enorme e vazia no meu quarto. E eu amo decoração, eu amo design de interiores, então é claro que eu tenho uma pasta sobre isso no Pinterest. E eu tava sempre vendo um tipo de papel de parede que eu sou apaixonada, que é um estilo chamado chinoiserie. Para vocês já terem uma ideia visual do que estaremos fazendo, esse é o mood board que eu criei com as minhas referências, então, que iam me guiar nesse projeto. Então, chinoiserie é uma palavra francesa para designar esse estilo artístico que surgiu na Europa no século XVII, porque nessa época, basicamente, a China estava na moda. A Europa estava fazendo negócios com a China, então claro que mercadorias começaram a transitar para todos os lados, as culturas começaram a se conhecer, mas claro que não demorou muito para os próprios europeus estarem usando então elementos chineses para fazer as suas criações, então as suas próprias decorações. Ou seja, até onde eu sei, chinoiserie nada mais é do que o estilo chinês imitado pelos europeus. Então, na verdade, era feito lá na Europa mesmo, mas era imitando a China porque estava na moda e eles achavam legal e exótico. Então, o que vocês estarão vendo aqui hoje é uma designer brasileira se inspirando numa estética europeia que era inspirado na China. A globalização. Um adendo desse vídeo, porque eu sempre gosto de trazer o lado crítico e mais profundo e histórico da coisa, é que eu dei uma pesquisada para tentar entender se esse estilo configura uma apropriação cultural naquela época. Mas eu sinceramente não cheguei a nenhuma conclusão, porque afinal de contas a apropriação cultural é sobre um jogo de poder e no século XVII a dinâmica entre as culturas era outra. Ou seja, dei uma pesquisada, não cheguei em nada conclusivo, mas deixo em aberto aqui para vocês pensarem e criticarem o quanto quiserem. Vamos agora então pular para o computador, mas eu queria dizer que se eu vou revelar esse meu segredo, sabe, que eu guardava com tanto carinho, é porque eu gosto muito de vocês. Eu estou prestes a mostrar a minha biblioteca sagrada de ilustrações vintage, todas de graça. Anota essa dica, sério, eu amo. Eu não revelaria ela pra qualquer um, é só porque vocês, tá? Eu amo vocês, tá claro, né? Essa é a Heritage Library. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas olha que coisa mais linda. Eu lembro do dia que eu descobri esse site, eu fiquei muito feliz. Eu mandei até mensagem pra minha mãe, mostrando, olha essas imagens. Porque, como vocês sabem, eu amo muito coisas vintage, eu sou apaixonada por esse estilo de ilustração. E aqui, então, é tudo de graça, sabe? Eu acho que é importante a gente falar sobre direito autoral. E aqui, nesse caso, ele tem uso gratuito, tanto pessoal como para projetos comerciais. E já foi feita uma curadoria dessas imagens, então elas já estão bem organizadas, o que também é super legal. Então, eu vou pegar elas, algumas delas, misturar e transformar em algo novo. Então vamos lá, eu não sei nem explicar direito porque foi uma grande gambiarra digital, ou podemos chamar de colagem, ou então de manipulação de imagens, mas eu basicamente baixei esse combo aqui lá do Heritage, então eu escolhi essa imagem porque eu queria fazer árvores. Então eu peguei essa imagem aqui que tinha esse galho com passarinhos, porque eu gostei ali do traçado, e eu comecei a manipular no Photoshop, usando algumas ferramentas, como a ferramenta do carimbo, ou então copiando e colando algumas partes, eu selecionava algumas folhas, copiava e colava. Então eu gravei um pouquinho desse processo enquanto eu fazia, porque eu decidi no meio do caminho fazer esse vídeo. Mas o fato é que eu peguei aquele galho e transformei em 3 árvores diferentes. Agora com as árvores prontas ficou mais fácil, eu comecei a jogar algumas flores aqui em cima para tentar compor, também vindas daquele site, e daí eu podia ir no iPad, que graças a Deus agora tem Photoshop no iPad, e eu conseguia ir apagando bem de pertinho usando a caneta mesmo, indo apagando as folhas para ficar só o que eu queria, às vezes alterando uma cor ou outra se precisava aqui pelo computador,
mas como eu já mencionei, foi um vai e vem de gambiarra mesmo, testando porque esse é o meu processo criativo e eu realmente acho que é assim que se fazem coisas criativas. É na experimentação, é no erro e acerto. Então eu testei esse fundo rosa, mas eu acabei optando pelo fundo verde, porque eu achei que combinava melhor com o meu quarto. Então aqui nessa etapa do projeto, eu já tinha podado as folhas e deixado só as flores mesmo. E por enquanto eu tava jogando com 2 espécies diferentes de flores brancas, digamos assim, e mais essas cor-de-rosas. Mas sinceramente eu tava achando que tava um pouco demais. Mas então nesse momento eu tô trabalhando as cores, vendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Claro que não é nem um pouco apegada à realidade, afinal de contas, que árvore que dá, assim, várias espécies de flores, mas essa é a arte, essa é a magia. Então agora, pulando pra cá, o que vai vir a ser o meu arquivo final, temos as árvores em primeiro plano então, e eu fiz uma pintura com um brush do Photoshop mesmo. Eu primeiro joguei uma cor para tentar deixar um verde mais escuro, no final das contas eu acabei deixando nesse modo de sobrepor e com uma opacidade menor. Gente, juro por Deus que eu não sei explicar isso aqui porque eu simplesmente faço na tentativa e erro. Então eu fui mexendo, brincando com as cores, brincando com os pincéis, até chegar nesse visual aqui, que eu gostei muito. Olha a diferença do antes e do depois. Por quê? Esses papéis de parede, eles têm um ar de que foi pintado à mão. No final do dia, eu acabei optando por deixar então as flores rosa e não todas as flores brancas. Eu deixei só uma das espécies. E agora veio a parte mais divertida de todas, que foi brincar com os passarinhos. Tinha várias opções lindíssimas, acabei escolhendo esses. Acrescentei algumas cerejas, porque eu achei que dava um toque legal. Era um vermelho bem bonito, mas eu ainda dei uma modificada na cor para combinar aqui mais com o meu todo. Nesse ponto do processo, eu cheguei no impasse. Eu tava achando legal, já tinha mostrado pra minha mãe, pra minha avó, pedido opiniões, todo mundo tava achando bacana, mas eu sentia que faltava algumas coisas. Então eu resolvi jogar, testar, ver como que ficava e coloquei Era. Eu achei que era isso que faltava porque elas conectaram as 3 árvores. Minha ideia original era de fato ser um papel de parede. Então eu ia fazer naquele processo de lambe, de imprimir em papel normal, e eu colar com cola e água na minha parede mesmo. Só que eu achei que o acabamento não ia ficar lá muito bacana, ainda mais que era na casa dos meus pais, eu não podia errar muito. E imprimir em papel de parede, eu nunca fiz isso, eu realmente não conhecia quem fizesse. Eu achei que uma opção mais segura era imprimir isso em tecido. Se fosse um papel de parede que eu fosse ele replicar pelo cômodo, daí eu ia ter que trabalhar um pouquinho diferente, mas enfim. Agora, falta apenas um grupo de elemento que são, claro, as borboletas, preenchendo alguns pequenos espacinhos. Em relação ao que eu faço, aqui temos bem mais elementos, não é de forma alguma minimalista, mas em relação aos papéis de parede antigos da época, ele já é um pouco mais discreto, acreditem ou não, coloquei menos elementos, e aí que é o legal da criatividade, né, que você vai mudando de acordo com o seu gosto, e quanto mais você põe de você, mais do seu estilo fica. Então, chegou o momento de imprimir. Então a impressão ficou assim, ficou muito boa. A única coisa que eu achei é que a cor do fundo não ficou tão marcada, as pinceladas, mas eu imaginei que algo do tipo podia acontecer, porque tava bem suave. Então no final das contas eu gostei muito, o verde ficou bonito, gostei. E agora eu consigo pegar e ter uma ideia geral, bem geral mesmo, de como vai ficar. Então agora eu consigo vir aqui e colocar na frente da minha parede. Claro que precisa de um pouco de imaginação, né, pra visualizar como ficaria, mas é um começo. Eu sinceramente acho a impressão uma coisa muito mágica e eu consigo visualizar muito melhor o que eu gosto, o que eu não gosto, o que pode melhorar. Então eu vim aqui na impressão e fui circulando e corrigindo um pouquinho de coisa. É só uma movimentação de flor, algum lugar que eu não gostei, apagar um branquinho ou outro que tinha ficado das imagens, só refinar mesmo. Então é outro dia, claramente, e eu tenho o tecido em mãos. É até difícil mostrar, é muito engraçado. Eu tinha noção que ia ser grande, mas nunca o tamanho real que fica, é muito difícil imaginar. Olha isso. Não sei nem como segurar pra vocês verem.
Primeiro de tudo, a qualidade da imagem ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu fiz isso pra testar mesmo, eu acredito que no tecido mais barato que eles tinham. E o meu objetivo era ver o que ia acontecer, não tinha outro jeito de descobrir. E ficou muito, muito melhor. Eu tô muito feliz. Ver um trabalho meu impresso em um tecido gigante realmente é muito inspirador e dá muitas ideias, sabe? De tipo, coisas que dá pra fazer. O que eu pareço? Pendurei aqui na minha cama pra gente conseguir ver melhor. Então isso aqui no total tem 3 metros, mas lá na gráfica pra imprimir eles falaram que o mínimo era 5 metros. Então eu aproveitei e imprimi mais 2 árvores pra minha avó, porque ela viu enquanto eu fazia e gostou. E eu também sabia que ela gosta muito de papagaios, então eu coloquei papagaios na árvore dela. Eu gravei um pouquinho da gente testando, por enquanto a gente só apoiou em cima de um quadro na casa dela. Eu acho que ela vai emoldurar o dela. E a minha ideia pro meu quarto então é que seja uma paleta de cores rosa com verde, um rosa meio velho, um rosa mais pro lilás, como é ali e é ali também. Então, a única coisa que eu fiquei meio assim é que o verde saiu diferente do que eu imaginava. É um verde bonito, mas é um verde mais claro e mais forte do que eu esperava, sinceramente. Aqui no tecido eu perdi quase que completamente os nuances da pintura do fundo, mas sinceramente a culpa é minha, porque eu vi aqui que isso ia se perder e de vez eu corrigi eu pensei, vai que aparece. Esse tecido que eu pedi pra imprimir aqui é um poliéster que eles tinham e, sinceramente, eu achei que esse é um tecido, assim, muito barato, daqueles que não é gostoso de segurar, mas esse é muito bom porque é de camiseta mesmo e não amassa. Isso era muito importante porque pode ficar mexendo pra lá e pra cá e eu não queria que amassasse. Eu vou até falar o nome do lugar que eu imprimi de tão contente que eu fiquei com o serviço, como cliente mesmo, que é Estampa Ideias, aqui de Curitiba, mas talvez eles entreguem para outras cidades, não sei, então caso você precise, anota esse fornecedor aí. Então agora o que falta fazer é o acabamento daquele tecido, então eu peguei a antiga máquina de costurar da minha mãe e estarei tentando fazer linhas retas. Parece simples? Parece fácil. Então só vai ficar faltando eu descobrir como eu vou pendurar tudo isso na parede. A todas as costureiras que vieram antes de mim, eu lhes peço a bênção. separar todas as na ponta. Tudo pra dar certo.
Ainda não achamos a solução, eu vou ter que comprar prego. E finalmente terminamos. Eu acho que eu nunca mudei tanto durante um vídeo, mas é legal que vocês conseguem ver a passagem do tempo de fato. E com certeza a parte mais difícil foi pregar isso na parede. Eu não fazia ideia de que ia dar tanto trabalho, mas no final das contas a solução ficou ótima. Minha mãe é a gênia por trás disso estar na parede hoje. Mas claro que ia demorar essa parte, porque tem quase 3 metros e tecido é muito pesado. Agora eu sei disso. E é por isso que eu defendo tanto projetos criativos, criar coisas, porque você aprende muito no processo. Então isso era só uma coisa pra mim, que uma hora eu sonhei e agora eu fiz e está na minha parede. Mas no processo você vai aprendendo um monte de coisa que vai te ajudar em outros aspectos da sua vida, seja em outros hobbies, em outros projetos, como no trabalho, ou simplesmente aprender a fazer coisas com as suas mãos. Eu já vou mostrar pra vocês de pertinho, mas uma coisa que eu queria falar é como é importante para a pessoa criativa aprender a desapegar de suas ideias. Por exemplo, a minha ideia original é que isso cobrisse a parede inteira, mas no final das contas eu fui indo pelo que tinha ao meu dispor, assim, que era possível, os recursos que eu tinha mesmo. Então no caso eu imprimi no tamanho que dava, a cor saiu como a impressora bem entendeu, mas no final das contas eu adorei o resultado mesmo assim. Então o processo de criação não é só na sua cabeça, sabe? O processo de criação se dá no mundo real, enquanto você tá fazendo e você vê obstáculos e você tem que tomar decisões. E a melhor decisão, eu sempre acredito que é seguir em frente e terminar, porque vale muito a pena terminar. Pode ser que tenha ficado do jeito que você quer ou não, mas pelo menos você tem a sensação de eu terminei. E ele me passa muito uma sensação de cenários de teatro, sabe? Então pra mim tem um drama bem teatral, uma coisa meio Romeu e Julieta que eu amo. Eu amo. Vocês com certeza já notaram que eu não faço tutoriais. Meus vídeos não são aulas. São muito mais uma porta de entrada para o mundo das artes, do design, da criatividade. Meu objetivo aqui é sempre inspirar vocês a, quem sabe, irem lá e criar também. Mas se você precisa de aulas e de fato aprender as partes técnicas, não tem problema porque temos o parceiro perfeito. O vídeo de hoje foi patrocinado pelo Skillshare, que é uma comunidade de criativos. É uma plataforma cheia de aulas de tudo que é assunto que vocês podem querer. Se você quer aprender a usar o Photoshop, por exemplo, que eu usei nesse vídeo, você pode vir aqui no Skillshare e abrir a parte de design gráfico. E logo depois você consegue selecionar aqui o Photoshop e ver várias aulas que tem usando o programa. Eu achei que essa aqui parece muito legal e é sobre como fazer estampas. Eu achei a proposta fenomenal e é também usando o Photoshop e a professora realmente ensina o passo a passo. Esse aqui é o título da aula. Então se você tem essa vontade de aprender, não deixe de checar o link aqui na descrição. As primeiras 1000 pessoas a usarem vão ter um teste grátis no Skillshare. Agora vamos olhar essa obra de perto e seus segredos. Então agora mais de perto vocês conseguem notar um pouco como apareceu bem de leve aquela textura do fundo que eu fiz, mas até que tem. E os pássaros que eu sinceramente, assim, não dava nada por eles, não era uma coisa que eu focava muito. Agora que impresso eu achei que ficaram lindos. Tem mais um aqui, inclusive eu acho que a gente podia dar nome pra eles, então se vocês quiserem. As borboletas ficaram uma fofura, a qualidade delas ficou super boa. Ok, gente, eu acho que esse de fato é o meu passarinho preferido. Qual vai ser o nome dele? Mandem aí nos comentários. E assim, os níveis de drama do meu quarto foram atualizados. E não só isso, mas eu sinto que eu tô de fato achando o meu estilo artístico depois de anos. Pelo menos o meu estilo do momento, que é essa coisa mais fantasia e meio vintage. Ah, e uma coisa que eu queria muito propor é a gente criar um novo estilo inspirado no chinoiserie, o brasilerie. A gente pode combinar um nome melhor. Essa coisa chique e fina, porém com coisas brasileiras. O
Quem sabe um dia. Eu acho que ia ser muito legal fazer um desses realmente inspirado na fauna e flora do Brasil. Inclusive, esse é um assunto que eu gosto tanto que eu já ilustrei pro meu caderno de aquarela. Ele vem com esse papelzinho aqui, que tem as instruções, mas que vira um print pra você não ter que jogar fora e ganhar alguma coisa, que são flores brasileiras, então, que eu pintei de aquarela. Então, esse é um assunto que eu gosto muito, sabe? Botar mais da cultura brasileira na arte. É algo para termos em mente. Quem sabe? E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Nunca se sabe o que eu vou criar a seguir. Eu estou muito feliz com o caminho que este canal está tomando de realmente criar coisas que eu sempre tive vontade e cada vez mais ousadas, cada vez maiores. Então, o que será a próxima coisa? Eu não sei. Então, vejo vocês nos próximos capítulos. Você pode apoiar o canal por avaliar esse vídeo aqui embaixo, comentar, se inscrever, essas coisas que você já sabe. E agora, só pra quem ficou até aqui, uma coisa que você não consegue desver. Essa borboleta aqui, eu criei a partir daquela borboleta. Então eu apaguei a asa de trás, né? Dupliquei e colei outra asa nela. Então, enfim, essa borboleta deu origem a essa. Só tem um pequeno detalhe, assim, coisa pouca mesmo. Olha o corpo dela. Gente, como eu fiz pequeno no computador, eu pensei, nem vai dar pra ver, né? Ninguém vai olhar tão de perto. Mas eu, claro que sempre olho. Então, em geral, assim, eu acho que tudo certo. Ninguém disse que não é uma borboleta o corpo dela. Mas pra você que está recebendo esse segredo, observe como ela só tem um olho. Um olho bem no meio do corpo. É uma borboleta monolho. Algo me diz que não existe a palavra monolho.